Então a gente vai dar início ao conteúdo da disciplina de materiais elétricos. Vamos começar falando um pouco sobre estrutura atômica e ligações. Aí eu queria saber por que vocês acham que a gente precisa estudar a estrutura atômica e as ligações que os átomos realizam para poder entender a disciplina de materiais elétricos e magnéticos. Talvez para saber essas propriedades. Exato, a gente precisa ter o conhecimento da estrutura atômica para nós entender como é que funciona, né, como que são os efeitos, né, e as propriedades da matéria, né? Efeitos de corrente elétrica, né, magnetismo, né, que são efeitos o qual regem aí o nosso curso, certo? Efeito da deslocamento de elétrons dentro de um condutor, aí a gente tem a corrente elétrica, né? E o efeito magnético, né, causado por matérias que possuem domínios magnéticos, né? Que possuem orientações magnéticas, e por elétron em movimento, né? Quando a gente tem um elétron em movimento, a gente cria um campo magnético ao redor, né? Então a gente vai estar entendendo aí nessa disciplina aí, além de outros efeitos, né? Estes aí que são os principais, que vão carregar aí até o final do curso, disciplinas aí que vão modelar esses efeitos, né, e vão buscar maneiras de se aplicar, né? Então a gente vai estar vendo aqui na disciplina essa introdução a esses materiais, a esses fenômenos, né? E a partir dos semestres seguintes, aí, até o final do curso de vocês, vocês vão estar entrando, né, em disciplinas onde vai estar sendo aplicado esses efeitos, né, e aí manipulando, né, essas propriedades da matéria para se ter aí a geração de energia elétrica, né? Enfim. Então, algumas propriedades importantes dos materiais sólidos dependem dos arranjos geométricos dos átomos e também das interações que existem entre os átomos ou moléculas constituintes. Então, aqui ele está falando sobre estrutura cristalina, né? Então, todo átomo ele tende a realizar uma ligação, onde essa ligação ela normalmente possui uma geometria, certo? Na grande maioria dos materiais, ela possui uma geometria definida, e de acordo com essas geometrias a gente vai ter propriedades diferentes. Nossa interação com a matéria ocorre apenas com suas camadas mais externas. Então tudo que existe aí de interação, né, ocorre. Matheus Falezinho, se eu não vou gravar? Não, mas eu já estou gravando aqui, tá? Eu utilizo um aplicativo aqui diferente, tá? Eu não gravo pelo Meet. Então, claro, né, que dentro dessa frase aí, né, dentro dessa afirmativa, né, não podemos descartar as interações atômicas, né, nucleares, né, onde sim se tem uma quebra do núcleo de um átomo, por exemplo. Então, nesses casos, a gente vai ter interação não só com as camadas mais externas de um átomo, né, camada de valência, no caso. O comportamento dos elétrons é determinado pela presença dos núcleos atômicos e pelos níveis de energia, potenciais elétricos, criados em seus entornos. O modelo atômico mais aceito e mais utilizado atualmente é o mecânico ondulatório de Schrödinger e Heisenberg.
Então a gente vai estar falando um pouco sobre modelos atômicos aí, né, dando uma recapitulada em alguns conceitos de química, para nós buscar entender aí alguns fenômenos que são importantes aqui no curso. Então são conhecidos na natureza pouco mais de 100 elementos, né? E a gente possui mais de 10 milhões de compostos químicos formados por combinações específicas de átomos de elementos diferentes. E cada combinação, cada elemento, a gente vai ter uma propriedade específica, né? Ou moléculas, né? Daquele elemento. Então, a partir de 100 diferentes elementos básicos, né? E o que diferencia um elemento básico do outro? Quem é que pode me dizer isso? A quantidade de átomos no núcleo? A quantidade de átomos no núcleo? Desculpa, professor, eu acordei agora, tô pensando. A quantidade de prótons. Exatamente, correto. A maior diferença entre... Claro que não só essa, né? Mas a diferença primária entre os elementos, né, que a gente tem é a quantidade de prótons aí dentro do núcleo, né? Então, quanto maior for a quantidade de prótons, né, diferentes nomes vão estar sendo dados aí àquele elemento, né? Então, um elemento que tem 2 prótons não é o mesmo elemento que tem 3 prótons, né? Que não é o mesmo elemento, né, de 4, 5 e assim, né, sucessivamente. Certo? Então aí a gente já tem aí um início, né? Então cada átomo é composto por núcleo, né, prótons e nêutrons, elétrons, né, que circundam o núcleo. E aqui também não vou entrar muito nas questões aí mais modernas, né, onde já se está dando nomes a partículas que compõem os prótons, a partículas que compõem o elétron, né? Então a gente vai continuar nesse campo aqui até que se tenha aí uma nova teoria, novo postulado aí para essas interações, né, dos quarks, né, dentro aí dessa nova estrutura aí que está sendo estudada, né. Mas a gente vai permanecer aqui no modelo final, né, o mais moderno, né, aceito pela comunidade científica, que é o modelo de Schrödinger e Heisenberg, né. Então a magnitude da carga do próton e do elétron é de 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs, né? Então eu tenho que a carga de um elétron equivale a 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb. Por que Coulomb? Porque o Coulomb foi um cientista, né? Charles Coulomb. Mais um nome no meio ali que eu não me recordo agora. Foi um cientista que descobriu aí, primeiramente, a partir de um experimento de uma balança de torção, descobriu as interações entre cargas elétricas, né? Que vocês vão estar vendo aí em Física 3. Quem é que já fez Física 3 ou está fazendo agora? Eu tô fazendo agora. Tentando fazer agora, né? Fazendo agora também. Eu também tô fazendo agora. Não Também. podemos. Tá, então acho que a maioria do pessoal tá fazendo agora, né? Então tá ok, beleza. Então a gente vai ter, lá na Física 3 a gente vê, né, que um Coulomb, né? Um Coulomb é a quantidade de elétrons que passam em 1 segundo dentro, né, dentro de uma seção transversal, né? Então, digamos aqui a gente tem um fio, tá? Aí aqui eu tenho partículas, né, elétrons aqui em movimento, tá?
E aqui eu vou fazer uma medição aqui, né, da seção transversal, né, e vou medir quantos elétrons passam em 1 segundo. Quando eu tiver uma quantidade específica, vamos ver aqui qual que é essa quantidade. Aqui 1 coulomb. 1 coulomb equivale a quantos elétrons? Ó, 1 coulomb. Olha o valor de 1 coulomb. 6,25 vezes 10 na 18, tá? 6,25 vezes 10 na 18. Isso equivale a 1 coulomb. Então, 1 coulomb, né? Então, em 1 segundo passa 6,18 vezes 10. Não, 6,25, né? 6,25 vezes 10 na 18. Seis vírgula 25 vezes 10 na 18 elétrons. Então aqui eu tenho, né, a equivalência entre elétron e coulomb, né? Então se eu quero saber quantos coulombs, quanto vale um elétron, né, em relação a coulombs, né, só coloco aqui 1. Aqui eu boto 1. Eu quero saber, por exemplo, quantos, né? Eu não queria botar por cima aqui. Eu boto 1 elétron aqui, faço uma regra de 3. E vai ser... aqui, se eu botar x aqui, né? Então, x vai ser 1 sobre esse número daqui. 6,25 vezes 10 na 18. E x vai ser igual, ou tem que ser igual a 1,6 ou 1,602, né? Vezes 10 na menos 19 coulombs. Então a carga do elétron vem dessa relação, tá? Deixa eu tirar meu casaco, porque tá dando calor, né? Tô com o ar ligado aqui. Então, 1 coulomb, né? A relação entre coulomb e carga elétrica vem dessa relação aqui. E elétrons e prótons são carregados eletricamente, né? Elétrons têm carga negativa e prótons têm carga positiva. Ambos têm a mesma carga, tá? 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb. A diferença entre um e outro é que eu tenho um sinal contrário, tá? E nêutrons não têm carga. As massas são muito pequenas, né? Então prótons e nêutrons possuem massa quase iguais, respectivamente 1,673 vezes 10 a menos 27 kg e 1,675 vezes 10 a menos 27 kg. Elétrons têm massa igual a 9,1095 vezes 10 a menos 31 kg. Então ele tem uma massa menor que os prótons e os nêutrons, né? Cada elemento é caracterizado por número atômico, número de prótons dentro do núcleo, massa atômica, soma do número de prótons e do número de nêutrons dentro do núcleo, né? Então aqui eu tenho aquelas informações básicas lá que vocês já estão cansados de ver na tabela periódica, né? Que bom, que diz respeito às características aí de massa, número atômico, nome aqui, né? Então aqui, por exemplo, o ferro, né? A gente tem um nome aqui, a massa atômica, né? O número atômico e a distribuição eletrônica, né? No canto. Até aí tá tranquilo. Mas percebam, né, que até a gente ter esse modelo mais atual, né, mais atualizado da estrutura atômica, primeiramente, né, se começou com estudos aí a partir de experimentos bem básicos, né? O primeiro grego, né, a primeira pessoa a constatar um fenômeno elétrico
na matéria foi o filósofo grego Tales de Mileto, né, que viveu aproximadamente 605 anos antes de Cristo. E ele começou, né, a partir de um pedaço de âmbar, uma resina fóssil, né? Ele friccionava um tecido ali, né? E ele percebia que aquele pedaço de âmbar se tornava, né, atraía certos objetos, né, quando ele fazia esse experimento de friccionar o âmbar com algum tecido, com alguma coisa. E o elétron, né, o nome elétron, que até aqui fala elétron, né, vem exatamente né, vem da tradução, né, do âmbar, né, que âmbar, a tradução dele, né, em grego é elétron, né, por isso que ficou elétron aí, o nome aí dado a essa estrutura aí, essa matéria quântica, né, que circula o núcleo de um átomo. Vem desse experimento aí, Tales de Mileto, né, que uma homenagem ao âmbar aí, né, que traduzindo em grego é elétron, certo? Então, primeiramente, né, depois de bastante tempo, vocês podem ver, né, o Tales de Mileto fez experimentações antes de Cristo, né, 600 anos antes de Cristo, e a gente foi ter aqui um modelo, uma estrutura inicial, somente em 1898, né? Onde, primeiramente, essa estrutura ela era composta aí por esferas, né, com carga negativa, pequenas esferas, né, introduzidas, né, num corpo aí positivamente carregado, certo? Essa foi a estrutura básica aí, né, inicialmente foi proposto. Aí veio o modelo de Rutherford, né, em 1911, onde já se tinha aí uma modelagem um pouco mais precisa, mais detalhada, né? Então já se falava em um núcleo positivo, né? Que eu tinha um núcleo positivo. Eu tinha aí elétrons que ficavam circulando, né? Ficavam em órbita, ficavam orbitando esse núcleo, certo? Só que foi então no modelo de Bohr, né, em 1913, que se teve aí, né, na verdade, o detalhamento em camadas, né, que cada elétron ou cada quantidade de elétron permanece em uma certa camada específica, né? Então aqui eu tenho as camadas, né? Aqui eu tenho as camadas. E para esse elétron permanecer nessa camada, né, específica K, L, M, N, né, vocês devem lembrar da química aí, né? Química no primeiro semestre, eu acho, né? Ou no segundo. É nesse agora, professor? Ah, é tudo junto. Ah, então vocês não lembram mais nada de química. Quem é que é o professor de química? Débora, alguma coisa, professor. Débora Faoro? Ah, ela Isso. é bastante coisa. Eu tive aula com ela também. Ela é muito boa. Só que ela puxa bastante, hein, pessoal? Então fiquem. Estudem aí, porque é bastante coisa, né? Química ali, química geral, pega bastante coisa de química, né? Em uma carga horária muito pequena, em 45 horas. Então, não vão ratear, porque é bastante conteúdo. Mas enfim, né? Então, o modelo de Bohr, né? Esse modelo aqui foi o último modelo aqui mais, digamos assim, mais bem aceito pela comunidade em geral, né? 1913 aqui, né? Essa época aqui o Einstein fazia contribuições também aí no campo
da estrutura atômica, né, de materiais, de objetos, né, matérias que possuíam, digamos assim, corpo, né, matérias corpusculares, né. Tanto que em 1905 ele postulou a teoria da relatividade restrita. Então foi bem numa época ali onde estava se começando a discutir aí como que realmente era o modelo do átomo, né? Então, em 1926, né, Schrödinger ele postulou aqui a natureza ondulatória, né? Ele passou aqui, a partir de 1926, né, a sugerir que o átomo ele possuía um núcleo, né, positivo aqui, né, de prótons e nêutrons. Porém, os elétrons eles não eram um objeto, não era uma matéria corpuscular, certo? Eles eram tidos como sendo uma nuvem ou uma onda eletrônica, né? Onde dentro dessa onda a gente poderia, em certas posições ali, encontrar ele com mais facilidade. Deixa eu ver se eu tenho mais alguma coisa aqui. Não, né? Já entra no modelo de Bohr. Então, essa mudança brusca do modelo de Bohr para o modelo de Schrödinger, isso aqui não foi muito bem aceito na época. Porque não era... Alguns cientistas acreditavam que não tinha cabimento a gente não ter certeza. Como é que a gente não tem certeza da posição de um elétron dentro de um átomo, né? Como é que não se pode ter certeza disso? Só que as experimentações na época corroboravam, né, para um modelo ondulatório, né, onde eu tinha o elétron dentro de uma certa região, né, uma nuvem, e não uma partícula, não um corpo, né. E Einstein era a favor, né, era contra, na verdade, ele era contra essa teoria, né, essa teoria aqui ele era contra, né, até ele, né, a partir dessas discussões aí sobre o modelo da estrutura atômica, ele postulou, né, ele falou aquela frase famosa que Deus não joga dados, né, porque quando tu modela a estrutura atômica a partir de um elétron que não se tem certeza absoluta aonde ele está dentro da estrutura, então a gente pode dizer que na verdade ele postulava, né, que se a gente não consegue ter certeza, então como é que a gente vai definir equações que regem esse movimento, né? E na época, né, experimentações, né, quando se tentava, né, ir nessa direção de Einstein e descobrir a posição exata do elétron, né, dentro dessas camadas aí, se percebia justamente o contrário, né, que toda vez que eles tentavam descobrir a posição, eles acabavam interferindo na própria amostra, né? Uma vez que o elétron ele absorve energia, né? Ele absorve fóton, e para te poder enxergar o elétron, tu precisa emitir alguma luz, tu precisa de alguma maneira interagir com isso aqui. É uma estrutura nanoscópica, né? Não vou nem dizer microscópica, né? Então não tem como tu ver isso aqui, né, com aparelhos que não, de certa forma, interferem no elétron, né? Então a única maneira de tu descobrir a posição é tu excitando esse elétron. Quando tu excita ele, né, com alguma radiação externa, esse elétron ele ganha energia e muda de camada, né? Então aí ficou o dilema, né? Então a gente não consegue ter certeza, né, da posição do elétron dentro dessa estrutura. Quem postulou essa teoria, né, esse princípio da incerteza, foi Heisenberg, né? Então por isso que o modelo hoje atual
é o modelo, né, do Schrödinger e Heisenberg, né? A partir do princípio da incerteza de Schrödinger. Vocês já ouviram falar desse princípio da incerteza? É aquele que tem o gato e a caixa, professor? Isso, exatamente. Exatamente. Então, a partir, né, das contribuições de Heisenberg, se teve um modelo, né, um pouco mais moderno, né? Então, aquelas subcamadas S, P, D, F, lá que vocês estudavam em química, tem a ver com o princípio da incerteza. Então, um elétron que está dentro da camada S, ele tem uma distribuição de probabilidade onde se pode encontrar ele dentro do átomo, dentro, né, do espaço ali onde ele se encontra. Um elétron que está dentro da camada F é uma outra distribuição. E assim sucessivamente, né? Então são formas, né? A gente pode até olhar isso depois, um pouco mais para frente. São formas o qual pode se encontrar o elétron, né? Então tem uma região dentro do átomo ali, né? Uma região onde se pode encontrar o elétron. Não pode ter certeza de definir uma posição exata, mas mais ou menos naquela região. E essas regiões são chamadas, né, de S, P, D, F, né? São as subcamadas, né? Mas pensando como objeto, né, como um corpo, que foi o átomo de Bohr, o que fica dessa estrutura, né? Ele chegou muito próximo aí do que se vem a ser a estrutura atômica mais aceita hoje pela comunidade científica, é que existia um núcleo, onde nesse núcleo era composto aí de cargas positivas e cargas neutras, né, os prótons e os nêutrons. E na eletrosfera a gente tinha aí, a gente tem camadas, né, K, L, M, N, né? Então, na medida que a gente vai estudando a estrutura atômica, a gente vai ter representações diferentes, né? Uma hora a gente pode estar representando como um simples corpo, né? Um simples objeto que circunda o núcleo. Outra hora a gente pode estar falando de uma nuvem, né? Ou de um formato aí, uma distribuição de probabilidade. Vai de acordo com o interesse, né? O que a gente quer extrair de informação, né? A gente está falando de ligações, por exemplo. Quando a gente fala de ligações covalente, iônica, a gente sempre trabalha em cima de modelos atômicos que apresentam, né, elétrons caracterizados como sendo um corpo, né, uma partícula. Provavelmente na química, toda a química que vocês viram no ensino médio, vocês viram lá eles representados dessa maneira aqui, né? Vocês alguma vez já viram um modelo atômico que não fosse representado dessa maneira aqui? Vocês já tinham ouvido falar da estrutura? Vocês sabiam que as subcamadas K, L e M eram, digamos, uma região? O que vocês entendiam sobre as subcamadas ali? Vocês já tinham visto em algum lugar essas questões aí de incerteza sobre a posição? Professor, eu já vi no YouTube vídeo assim falando sobre, mas no colégio não cheguei a estudar, não. É que normalmente eu acho mais fácil uma representação 3D quando que é de um átomo de probabilidade. Isto com certeza. E tem, né? Essas subcamadas, né? São 3D, né? A gente vai ver mais pra frente. Então, o átomo de Bohr é um modelo que descreve o átomo como um núcleo pequeno e carregado positivamente, cercado por elétrons em órbita circular, né? Então, até aqui, né? Nada de novidade.
O modelo de Bohr representa os níveis de energia. Cada elétron possui a sua energia. É comparado às órbitas dos planetas do Sistema Solar, onde cada elétron possui a sua própria órbita e com quantidades de energia já determinadas. Então, o que permanece aqui, né? Essas afirmativas aí permanecem, né? Cada elétron está na sua camada, né? Está numa camada específica, porque eles possuem níveis de energia diferentes, certo? Então, para cada camada, para um elétron sair de uma camada e ir para outra camada, por exemplo, um elétron que está na camada K, para ele ir para a camada L, ele precisa receber uma energia externa aqui, tá? Ele precisa receber energia para poder sair da camada K e entrar na camada L. Só que percebam que não é qualquer energia que vai fazer com que ele saia dessa camada K e entre na camada L. Então existe uma energia específica, né? Uma energia quantizada, né? Para que ele faça esse salto quântico. Tá? O conceito disso, o nome disso é salto quântico. Quando, né, ele sai de uma camada e vai para outra. Ele não permanece entre uma camada e outra se a energia necessária, se a energia que ele recebeu não é suficiente para ele entrar na camada L, tá? Isso não acontece. Ou ele está na camada K ou ele está na camada L. Então ele precisa receber uma energia quantizada, ou seja, uma energia específica, uma quantidade, né, específica, para ele poder sair da camada K e entrar na camada L ou assim por diante, né? Então, aqui a gente já tem o conceito, né, de energia relacionada a elétron, né? O qual também, né, se desenvolveu aí o efeito fotoelétrico, né, que é o que acontece nas placas solares, né? Placa solar aí, a gente tem um efeito fotoelétrico. Claro que aliado também a outros efeitos aí que a gente vai ver também no decorrer da disciplina, tá? Como semicondutores, né? Tem alguns materiais ali que são envolvidos que a gente precisa estudar um pouquinho aqui para poder entender. Mas esse efeito fotoelétrico aí caracteriza essas peculiaridades, né? O qual eu tenho um fóton, né, uma emissão de uma radiação, e esse fóton é capaz de arrancar, inclusive, né, elétrons, por exemplo, na última camada aqui, né, aqui, por exemplo, possivelmente isso aqui é um modelo atômico de um átomo de um metal, né, por ele possuir um elétron na última camada. Esse elétron aqui ele tem uma grande tendência a perder esse elétron aqui, né? Tá? E quando esse elétron aqui é submetido a uma radiação externa, né? Ou seja, uma emissão de luz, um fóton, por exemplo, né? Ele vai ser arrancado aqui desse átomo, né? É possível arrancar ele e até mesmo gerar uma corrente elétrica, né? A partir de uma estrutura, pensando aqui daqui a pouco num material, né, composto desse átomo aí, que possui um elétron na última camada. Eu vou estar submetendo esse material aí a uma radiação, né, luminosa, e vai ocorrer o surgimento aí de uma corrente elétrica. Esse é o famoso efeito fotoelétrico, né, o qual o Albert Einstein ganhou o prêmio Nobel, né? Por incrível que pareça, ele não ganhou o prêmio Nobel com as teorias da relatividade, que fizeram ele ser famoso, né? A teoria da relatividade, se não me engano, vocês vão ver acho que é na Física 4, se não me engano. Não é muito explorada aqui no curso, né? Porque não tem grandes aplicações, né? Tem algumas aplicações em questão de GPS, né? Mas as maiores aplicações das teorias dele no estudo do espaço, né? De buracos negros,
A teoria do Big Bang, né, também surge a partir das teorias de Einstein. Então, dentro do curso aqui a gente não vai estar falando muito sobre isso, porque não infere muito nos fenômenos que a gente estuda aqui na engenharia elétrica, tá? Mas eu acho bem interessante quem tiver interesse em estudar aí esses fenômenos aí da teoria da relatividade, eu fortemente indico aí, tá? São ideias que foram além do tempo, né? Ele postulou a teoria da relatividade em 1905 e em 1915 ele postulou a relatividade geral, né? Em 1905, teoria da relatividade restrita, né? E 1915 a geral, que daí envolvia, né, o macro, né, planetas, e enfim, né? Então ele reformulou as equações ali de Newton, né, que até então perduravam aí há mais de 280 anos, pouco menos de 280 anos. Né? Então por isso que ele foi tão importante, né? Então depois eu digo, né, que tem que primeiro Einstein, depois Newton. Né? Há quem fale ainda que é o contrário, né? Que Newton foi mais importante que Einstein. De certa forma foi, né? Porque quem postulou primeiramente a maioria das equações do movimento foi Newton. Só que Einstein, ele mostrou que as equações de Newton estavam erradas, não estavam precisas, né? Frente a velocidades muito grandes, né? Próximas da velocidade da luz, as equações de Newton não se faziam mais verdade, certo? Além dele, né, poder postular a dilatação do tempo, né, que a gente vive em 4 dimensões, né, tudo já comprovado. Então, realmente, quando ele, na verdade, na época ele postulou em 1905 e 15, e só conseguiu ser comprovado essas teorias dele, né, dilatação de tempo, dilatação do espaço, em 1956, tá? Ele ainda era vivo. Por isso que as imagens que vocês pegam na internet do Einstein, é sempre ele velho já, né? Porque ele ficou famoso depois de velho. Ele ficou conhecido depois que ele foi provado a teoria dele, né? Foi provado que a gente vive num espaço quadridimensional, né? 3 dimensões e uma dimensão temporal, né? Não fixa, né? O tempo não é constante. Então eu recomendo aí quem quiser, né, conhecer um pouco mais dessas teorias, né? E na época ele não ganhou o prêmio Nobel justamente pelos estudos que se tinham sobre a estrutura atômica, né, de Bohr, de Schrödinger, de Planck, né? Esses físicos químicos na época ali ganhavam mais prestígio porque as teorias deles eram mais aceitas na comunidade, né? E essas teorias de Einstein não eram tão aceitas, né, por ser considerados um absurdo. O que ele postulava não era completamente entendido na época. Por isso que ele não ganhou o prêmio Nobel aí por essas teorias, certo? E foi ganhar a partir de 1958, eu acho, ou 56, pelo efeito fotoelétrico, que nada mais é que a questão de a gente estar emitindo radiação num elétron, né, e ele está mudando de camada, né, realizando um salto quântico para camadas mais externas, né, até mesmo ser arrancado do material. Então ele organizou os elétrons em camadas, um nível de energia, né, e cada camada possui um nome e deve ter um número máximo de elétrons. Né? Então cada camada também comporta um número máximo de elétrons, né? Ou ao contrário, em cada camada os elétrons não conseguem, digamos assim, quanto mais elétron tem naquela camada, mais difícil é se manter naquela camada, né? Então, por isso que a partir dessas definições a gente tem uma quantidade específica de elétron por camada. Então, né, no modelo de Bohr, né, a gente tem a posição, as posições de cada elétron em particular é mais ou menos bem definida em termos do seu orbital. Energias dos elétrons são quantizadas, né? Então a gente tem toda a energia quantizada e na medida que ele recebe energia ou perde energia,
ele vai estar se aproximando do núcleo ou se afastando, né? Claro que sempre dentro, né, dos níveis de energia, ou seja, sempre dentro das camadas. Então, o modelo de Bohr apresenta limitações significativas, não servindo para explicar vários fenômenos envolvendo os elétrons. Então, como eu comentei, né, primeiramente esse modelo aqui ele era entendível, né, era possível entender com facilidade ele, porém ele não descrevia todos os fenômenos, né, que envolviam a matéria a nível atômica, né, não conseguia explicar todos os fenômenos, né? Então era necessário aí postular algumas novas, né, teorias aí para que se pudesse chegar no modelo completo, né? Então as deficiências do modelo de Bohr foram supridas pelo modelo atômico mecânico ondulatório. Neste modelo, o elétron apresenta características tanto de onda quanto de partícula. Neste modelo, o elétron deixa de ser tratado como uma partícula que orbita em torno do núcleo, trocando de orbitais ao variar sua energia. Em lugar disso, a posição do elétron é tratada como uma função de probabilidade que se distribui ao redor do núcleo em função da energia e do potencial elétrico. Para cada átomo há um número finito de posições e formatos para as nuvens eletrônicas. Essa nuvem assume diferentes formatos de acordo com sua energia. Então agora aqui eu tenho nuvens, né, que assumem diferentes formatos de acordo com sua energia. A identificação desses estados possíveis, por convenção, é realizada por 4 parâmetros, que conhecemos como números quânticos. Então hoje a gente consegue identificar o elétron dentro do átomo a partir de 4 parâmetros. O primeiro, né, o número quântico principal, que são as camadas, K, L, M, N, O, P, Q, que é associado à distância média do elétron com relação ao núcleo, e está associado ao modelo atômico de Bohr. E as subcamadas S, P, D e F, né, são associadas ao formato espacial da nuvem de elétrons. Deixa eu ver se eu acho aqui uma... Acho que eu não tenho aqui no slide, né? Formatos das camadas S, P, D, F. Vou ver se eu consigo mostrar para vocês aqui. Aqui, ó. Aqui é um exemplo, né? Deixa eu ver aqui. Aqui, ó. Ó, camada S, ó. É mais ou menos isso aqui, ó. Camada P. Então eu tenho diferentes formatos, né? Onde eu posso estar encontrando o elétron, né? Então podem ver que a camada D e F, ó, que a gente tem aqui um formato bem engraçado, né? Bem diferente, ó. Aqui a gente também tem, ó. Ver se eu tinha uma outra um pouco melhor de ver aqui. Tá, então aqui são tudo formatos onde essa nuvem, né, assume, né? Formatos que essa nuvem eletrônica assume, né? Aqui eu acho. Ó, aqui é um modelo, ó. Na S aqui eu tenho, por exemplo, né, é uma bola, né? Então ele tem os elétrons que estão dentro da camada S, da subcamada S, eles de fato apresentam uma aparência, né? Eles podem ser encontrados dentro de uma esfera, né? Não quer dizer que essa esfera é totalmente homogênea. Como é que eu posso explicar? Que a carga elétrica do elétron está distribuída uniformemente dentro desse espaço orbital ali, né? Que não é verdade, né? Dentro dessa esfera a gente pode encontrar o elétron, certo? E não quer dizer que esse objeto, dentro desse espaço eu vou ter em todas as regiões
que eu encontrar, né, que eu pesquisar ali, eu vou ter a mesma quantidade de carga, né, onde somando toda essa carga eu vou ter o elétron, né, a carga do elétron propriamente. Não, é onde eu posso estar encontrando ele, né? Assim como na camada P, na camada D, né? Então vejam aqui, não sei se vocês já tinham visto esses formatos aqui, mas as subcamadas elas descrevem esses formatos, né? Descrevem essa nuvem, o formato da nuvem do elétron, né? Onde eu posso estar encontrando o elétron dentro do átomo, certo? Então eu tenho aqui o número quântico principal, né? Designação das camadas, subcamadas, né? S, P, S, P, D, S, né? Número de estados, né? E eu tenho ali o número de elétrons por camada, né? Subcamada. Então, por subcamadas eu vou ter 2 na camada S, né? Então aqui a gente tem os dados, né? Então, para cada camada, eu tenho uma quantidade específica de elétron que pode, né, estar dentro daquela camada. E nas subcamadas, ou seja, naquela nuvem eletrônica, eu posso estar encontrando 2 elétrons, né, e não somente um. Então, não quer dizer que o elétron ele é aquele formato. Não. É um espaço onde eu posso estar encontrando o elétron, né? Ou os elétrons, dependendo do tipo de subcamada, pode ser que dentro daquele espaço geométrico ali eu tenha mais de um elétron circundando, né? Certo? Então o número de estados permitidos em cada subcamada é S2, P6, D10, F14, né? Então dentro de cada subcamada eu tenho uma quantidade máxima de elétrons. E o quarto número quântico representa a direção do momento de spin, né? Momento de spin é mais um meio ou menos um meio. Isso aqui tem a ver com a rotação do elétron no seu eixo, certo? Isso aqui gera momento magnético, certo? Então é uma diferenciação, né? O spin ele é utilizado para diferenciar elétrons que estão no mesmo orbital, certo? No mesmo nível de energia. Então vai ter elétrons que vão estar girando num sentido, certo? Vão estar rotacionando num sentido, e vai ter elétrons que vão estar rotacionando no outro sentido, tá? Normalmente o resultado líquido dessas rotações se cancelam, tá? Mas isso nem sempre acontece. Nem sempre eu vou ter o cancelamento dos momentos magnéticos causados por essa rotação, certo? E eu vou ter o surgimento de propriedades magnéticas, né, quando isso não acontece. Quando eu não tenho a mesma quantidade de elétrons girando, rotacionando para o sentido horário e para o sentido anti-horário, por exemplo, certo? Então aí eu vou ter o surgimento aí de propriedades magnéticas. A gente vai ver na aula subsequente um pouco mais sobre isso. Vamos falar um pouquinho mais sobre isso. Então aqui a gente tem o estado fundamental, todos os elétrons ocupam os estados de energia mais baixos, né? Elétrons de valência, aqueles que ocupam a camada mais externa preenchida. Então todos aqueles elétrons que estão nas camadas mais externas são chamados de elétrons de valência. E aqui uma comparação entre o modelo de Bohr e o de Schrödinger, né? Então vejam que no modelo de Bohr eu tenho um núcleo, né? Tem um núcleo aqui. E eu tenho, né, o elétron, né, concentrado em um único ponto, né? E quando eu estou falando de uma nuvem eletrônica, eu estou literalmente falando que esse elétron ele não está concentrado num único ponto, né? Eu tenho uma distribuição aqui, né, onde eu posso estar encontrando ele, né, dentro desse átomo. Eu não tenho mais uma partícula corpuscular, e sim eu tenho uma nuvem eletrônica, certo?
onde naquela posição ali onde o Bohr estabeleceu a distribuição de probabilidade maior, né? Então, no centro, eu tenho mais, digamos assim, a probabilidade de eu encontrar o elétron é maior. Mas não quer dizer que ele vai estar ali, né? Ele pode estar ocupando toda essa região aqui. Sei que esse conceito aqui pode ser um pouco novo para vocês, né? Mas é exatamente o que acontece, tá? E uma das dificuldades de se obter uma teoria de tudo, né? Uma teoria geral de tudo, é justamente que a mecânica quântica não consegue conversar com o macro, ou o macro não consegue conversar com a mecânica quântica. Einstein estava obstinado, né, no final da vida dele, em encontrar uma teoria geral. Teoria que estabelecesse, a partir das equações, o movimento, que descrevesse o movimento dos planetas e descrevesse, né, todo o movimento, toda a mecânica envolvida dentro da matéria, a nível atômico. E ele não conseguiu. Ele não conseguiu criar esse modelo aí, né, porque no momento que ele estava tentando desenvolver esse modelo, né, veio Schrödinger, veio Heisenberg e falar para ele: não, mas a gente não consegue definir uma posição específica para a matéria dentro do átomo. Então, por isso que houve, pesquisem um pouco sobre isso também, né, discussões entre Bohr e Einstein. Vocês vão ver que eles passaram bastante tempo discutindo sobre isso, sobre esse fenômeno aqui, né, de nuvem. E Einstein era contra isso porque ele sabia que ia dificultar muito a resolução, né, ou se encontrar uma equação geral aí, né, a teoria de tudo, né, em virtude desse fenômeno aí. Tá, mas o que isso tudo tem a ver com as propriedades dos materiais? Então, a distribuição dos estados de energia no espaço depende da quantidade de carga no núcleo. Quanto mais carga no núcleo, mais estados ocupados, formando diferentes e maiores nuvens eletrônicas. A interação de um átomo com outros depende da quantidade de elétrons em cada um e de como esses elétrons se distribuem em termos energéticos. A maioria das propriedades macroscópicas dos materiais são consequência destas características elementares da matéria abordadas até esse ponto. Então vocês vejam, né, que tudo que a gente vê, enxerga, todas as interações macroscópicas tem efeito causado pelas estruturas atômicas, né? Então a gente precisa entender um pouco como é que funciona dentro do átomo para nós poder descrever, por exemplo, o magnetismo, né? Para nós poder descrever como que é realizada a geração de energia elétrica, que tem a ver com esses efeitos aí. Então aqui eu tenho a tabela periódica, né, dos elementos. Tá? Não quero fazer que isso aqui vire uma aula de química, mas é interessante você saber, né, aonde está cada elemento. Então essa família aqui vai ser a família que a gente vai estar trabalhando, né, os metais, tá? Esses caras aqui são elementos que possuem elétrons livres na última camada, certo? Então a gente vai estar... A gente utiliza bastante aqui o cobre, certo? O ferro. E mais? Alumínio. Cadê o alumínio aqui agora? Al. Cadê o alumínio aqui? O alumínio é no azul, professor. Ah, é. Aqui, ó. Alumínio tá aqui, ó. Outros metais, né? Também ele é um excelente condutor, né? Não é caro também. O que mais? Silício aqui, né? Silício é um semicondutor. Tá vendo? O silício ele entra nos não metais, tá? Entra aqui nos não metais. O silício aqui, junto com o germânio, né, dão origem aí
toda a era moderna, certo? Tudo que vocês têm de mais moderno hoje é graças ao uso de semicondutores, né? Ou silício e germânio. A gente vai falar na disciplina aqui também sobre eles, tá? Eles cumprem cumprem aí um papel muito importante no desenvolvimento de tecnologia, tanto o silício quanto o germânio, né? Hoje mais silício, né? Pela facilidade de se encontrar na natureza, silício. Já ouviram falar dos vales de silício? Empresas de tecnologia que ficam em torno de, né, ficam próximas a vales de silício, na China, por exemplo. Então a gente vai falar um pouquinho sobre isso, tá? Sobre o silício aí. Mas basicamente aí o que se tem aí aqui no curso de cobre, né? Cobre e ferro, né? Ferro é utilizado bastante. E o cobre também. Outros metais não são tão utilizados pelo preço, né? O ouro, por exemplo, aqui também é um excelente condutor. Prata também. Só que o custo é muito elevado, né? Para estar colocando em dispositivos elétricos, né? Eletrônicos. Então não vale muito a pena. Certo? Então aqui a gente tem famílias e grupos, né? Isso aqui eu acho que não vale a pena nós entrar muito nisso aqui. Tá? Então, claro que tem as divisões, né? Para cada família ali eu vou ter uma divisão diferente e elas vão estar ocupando um espaço diferente dentro da tabela periódica. Né? Isso aqui você não vê em química, tá? Então não vou ficar falando muito disso. Aqui é mais a parte das classificações, né? E tudo mais, tá? Aqui é a configuração eletrônica para os seguintes íons, né? Isso aqui eu também não vou entrar muito, né? Com vocês, porque não é o foco da disciplina aqui. Você está fazendo isso. Vão estar fazendo em química exatamente a mesma coisa. Eu quero só que vocês entendam as propriedades, entendam da onde que vem as propriedades, como surgem essas propriedades. Isso que eu quero que vocês tenham em mente. Então a gente tem aqui as ligações químicas, né? Elétrons de valência, elétrons envolvidos em ligações químicas. Símbolos de Lewis, né? Consiste do símbolo químico do elemento mais um ponto para cada elétron de valência. Então ele coloca, por exemplo, 6 elétrons de valência. Por exemplo, aqui ó, o enxofre, né? Eu tenho 6 elétrons na última camada, né? E o número de elétrons de valência de qualquer elemento é o mesmo do número do grupo do elemento da tabela periódica. Então é o mesmo, né? São classificações, né? Isso aqui também não é muito importante nós estar dando foco aqui na disciplina, tá? Ligações químicas, gases nobres e distribuição eletrônica muito estáveis, né? Altas energias de ionização, baixas afinidades por elétrons adicionais, deficiência geral de reatividade química. Os gases aí possuem 8 elétrons de valência, então eles são estáveis, né? Regra do octeto: os átomos tendem a ganhar, perder ou compartilhar elétrons até que eles estejam circundados por 8 elétrons de valência. Então aqui é uma característica interessante. A gente está comentando, tá? O elétron tende a receber ou perder elétrons quando na última camada ele não possui 8 elétrons de valência. Então quando ele sempre busca, né, o átomo, na verdade assim, a natureza sempre busca uma estabilidade, certo? E na busca da estabilidade, alguns fenômenos acontecem, né, para que isso ocorra. No caso do átomo, né, eu preciso ter, né, para mim ter estabilidade, 8 elétrons na última camada. Se ele tem menos, se ele tem 3, se ele tem 2, ele vai ter uma tendência, né? Não quer dizer que vai perder, mas ele vai ter uma tendência a perder esses elétrons. Essa tendência parte de qual pressuposto? O pressuposto que daqui a pouco eu vou estar
submetendo aquele átomo a um campo elétrico, por exemplo, e esse campo elétrico vai interagir com esses elétrons aí da última camada, fazendo com que esses elétrons possam estar saindo desse átomo, né? Octeto de elétrons, subníveis S e P completos, né? Então ele quer, né, que esses subníveis estejam completos para garantir estabilidade. Os átomos podem adquirir uma configuração eletrônica estável por 3 maneiras: perdendo, recebendo ou compartilhando elétrons, né? Aqui são ligações iônicas, né? E aqui ligação covalente. Os elementos podem ser classificados segundo a sua eletronegatividade. Eletropositivos, os átomos perdem um ou mais elétrons com relativa facilidade. Eletronegativos, os átomos tendem a receber elétrons, né? Então vejam aqui que a única variável que se altera é a quantidade de elétrons, né? A gente não tem aqui movimentação de prótons, certo? O corpo, né, o átomo em si, para ele estar eletropositivo, ele tem que receber. Ele tem que perder, desculpa. Tem que perder. Aí ele vai ter mais prótons do que elétrons. E para estar eletronegativo, ele vai ter que receber esses elétrons, né? Então, lembrando, o único elemento que se movimenta aqui, né, são os elétrons, né? Quando eu tenho movimentação de prótons, aí eu tenho um problema. Aí eu tenho uma fissão nuclear, certo? Aí eu vou ter um problema gravíssimo, né? Eu vou ter liberação de energia, porque que essa estrutura aqui, o átomo em si, ele se mantém estável, né? Porque tem uma energia ali que mantém toda essa matéria quântica unida, tá? Tanto o próton com o nêutron e o elétron, né, circundando. Quando eu quebro essa estrutura, tá? Quando eu provoco uma fissão nuclear, existe uma liberação muito grande de energia. Energia essa que fazia os elétrons, né, os prótons permanecer no núcleo e os elétrons na atmosfera. Certo? Na eletrosfera, dá pra dizer assim. E na medida que eu quebro o núcleo, eu também crio um outro problema. Além de liberação de energia excessiva, eu vou ter que esse próton, que é, por exemplo, de um urânio, ele se torna outra coisa, né? Porque o que define o elemento é a quantidade de prótons no núcleo. Então, se eu tenho um núcleo fissurado, logo aquele núcleo virou 2 outros núcleos separados, né? E esses núcleos vão tender a fazer ligações, né? Vão pegar elétrons das vizinhanças, né? Vão passar por um processo de decaimento radioativo, né? Porque eles vão tender o quê? Tender a estabilizar. E na busca da estabilidade, eles vão fazer ligações, eles vão interagir com matéria que está na redondeza. Por isso que a gente tem a radiação. A radiação nada mais é que a emissão de partículas, né, atômicas provenientes do núcleo. Quando partículas do núcleo são emanadas, né, são irradiadas, eu vou ter a radiação, né? E isso é um perigo, né, pessoal? Inclusive, as usinas nucleares aí, né, existe aí um tratado aí que eles querem exterminar. Até com as energias renováveis aí vai acelerar um pouco esse processo, né? Mas ainda se tem muitas usinas nucleares aí em operação no mundo, né? Isso aí é um perigo. Já aconteceu um acidente, né? Na verdade, 2 acidentes, né? Um na Rússia, lá em Chernobyl, e outro no Japão, né? Mas o mais grave mesmo foi em Chernobyl, né? Onde se teve aí, né, a explosão de um reator nuclear, onde exatamente se buscava fissurar urânio, né, para subter a energia, né, a energia que é dissipada, que é liberada quando se realiza essa fissura.
Então quem tem, né, quem gosta um pouco de, né, entender essas questões assim a nível atômico, eu sugiro que, né, pesquise um pouco sobre, né, esse acidente que houve lá em Chernobyl. Tem até uma série sobre isso, bem interessante, que foi da HBO, sobre como que aconteceu esse acidente, né? E só que o princípio é esse, né, pessoal? O princípio é fissurar o núcleo para se obter energia. Então, quando a gente tem isso, o ser humano hoje já consegue fazer isso, né? Já consegue fissurar um núcleo atômico. Só que isso é um perigo gigante, né? Isso aí oferece um perigo tremendo aí para a natureza, né? Porque aquele núcleo que explodiu lá em Chernobyl vai demorar mais de 200 mil anos para estabilizar, tá? Então, toda aquela matéria radioativa que foi expelida do núcleo ainda está, né, emitindo radiação até hoje lá dentro. Inclusive, aí, acho que o ano passado... Acho que não sei se foi o ano passado, mas faz pouco tempo, tá? Eles reforçaram aquele sarcófago, né? Foi colocado um sarcófago na usina. Alguém sabe? Alguém sabe do que eu tô falando, não? Alguém já ouviu falar da... É que já tinha passado o prazo de validade do outro sarcófago que tinha colocado, professor. Daí eu acho que faz 2 anos que já colocaram um novo. Faz 2 anos já, né? É, exatamente, né? Exatamente isso aí. Eu acho que vocês devem conhecer já, né, essa história de Chernobyl, né? Então, isso aí vai ser um problema aí que não vai ser resolvido tão fácil, tá? Assim como não foi resolvido. Foi feito ali uma espécie de um sarcófago, né, de chumbo, né? Chumbo é uma matéria que ela consegue barrar a radiação, ou seja, a emissão de partículas atômicas, né? De prótons, né? E só que isso com o tempo, né, nem o chumbo consegue segurar, né, sem danos à estrutura, essa radiação. Então aí nem o Said falou agora, faz pouco tempo, 2 anos aí que foi passado aí para esse sarcófago novo, né? Então vocês veem como isso é uma coisa séria, né? Então existe aí conversas, né, internacionais para que se extermine a utilização de usinas nucleares, certo? Em virtude desse risco aí, né, contínuo aí que se tem, caso algum reator aí exploda novamente, né? Mas voltando aqui um pouco, né, pro conteúdo. Então, um elemento eletropositivo mais um elemento eletronegativo é a mesma coisa que uma ligação iônica, né? Um elemento eletronegativo com outro eletronegativo, ou seja, vão compartilhar elétrons, eu tenho ligação covalente. E elemento eletropositivo mais elemento eletropositivo, eu tenho uma ligação metálica, certo? Elétrons que perderam, né? Átomos que perderam elétrons, né? Eu tenho aí uma ligação metálica. E a gente vai se encontrar, né? A gente vai se ater aqui mais a ligações metálicas, né? Que são ligações realizadas, por exemplo, pelo cobre, ferro, alumínio. Cada átomo está ligado a vários átomos vizinhos, certo? Ligação iônica refere-se às forças eletrostáticas que existem entre íons de cargas de sinais contrários, né? Então eu tenho aqui uma doação, né, ou recebimento de elétron, né, definitiva, né? E na ligação covalente eu tenho, né, o que resulta do compartilhamento de elétrons entre 2 átomos. Então eu tenho 2 átomos vizinhos que, né, compartilham elétron, né? Na ligação metálica eu já tenho uma característica diferente, onde esse elétron ele fica circundando vários átomos vizinhos, né? Isso aqui é importante vocês. Eles ficam meio que livres dentro da estrutura metálica, tá? É isso que caracteriza os metais aí como excelentes condutores, porque eu não tenho os elétrons fixos dentro da estrutura. Eles ficam vagando, tá? Ficam sendo compartilhados, mas é um compartilhamento mútuo, não somente com o vizinho ao lado. É um compartilhamento
com mais átomos, certo? Tá? As ligações iônicas envolvem a transferência completa de um ou mais elétrons de um átomo para o outro, né? Os compostos iônicos incluem sais, óxidos, hidróxidos, sulfetos e a maioria dos compostos inorgânicos. Os sólidos iônicos são mantidos pela força de atração eletrostática entre os íons positivos e negativos. Então, o cloreto de sódio, né, sal de cozinha, realiza uma ligação iônica, certo? Também não vou entrar muito em detalhe em relação a isso aqui. Aqui é uma ligação, aqui é uma estrutura cristalina já. A gente vai falar sobre isso aqui em uma aula, tá? Isso aqui é bem interessante. Cada ligação, ela normalmente ela forma uma geometria específica, tá? E essa geometria vocês podem constatar aqui, ó, que eu tenho meio que um cubo, né? Um cubo aqui, ó. Formado aí pela ligação do cloreto, do cloro com o sódio, né? Aí eu vou ter várias classificações, né? Cúbica de face centrada, cúbica de corpo centrado, né? Enfim, tem vários tipos tem mais de 17 tipos de ligação, 17 tipos de estruturas cristalinas, né? Então a gente vai ter uma aula só falando disso. Então aqui um pouco mais, né, sobre as ligações iônicas, né? Ocorrem predominantemente nas cerâmicas, onde um lado cede elétrons e outro lado sequestra, né, ou recebe. Propriedades gerais das ligações iônicas. Compostos iônicos são constituídos por íons positivos e negativos dispostos de maneira regular, formando um retículo. A ligação iônica é não direcional. A atração eletrostática estende-se igualmente em todas as direções. Então não tem uma direção única, né? Materiais duros. Alto ponto de fusão e ebulição. Requer energia considerável para romper o retículo. Então aqui a gente já tem algumas propriedades, né, decorrentes dessa ligação. Reações de compostos iônicos são geralmente rápidas, pois basta a colisão entre as espécies. Propriedades gerais das ligações iônicas. Compostos iônicos conduzem corrente quando a substância se encontra fundida ou dissolvida. No estado sólido, conduzem somente quando apresentam defeitos. Quando solúveis, serão dissolvidos preferencialmente em solventes polares, água, ácidos e minerais. Os grupos 1A, 2A, 4A e 7A, 6A e 7A, são fortemente iônicos. Outros compostos inorgânicos são parcialmente iônicos, iônico covalente. Tá? Ó, no estado sólido, conduzem somente quando apresentarem defeitos. Compostos iônicos conduzem corrente quando a substância se encontra fundida ou dissolvida. Tá? Essa propriedade aqui, ela é encontrada em baterias. Tá? Baterias. De repente a gente fala aí um pouco sobre isso aí também, tá? Como que é como que se cria aí uma corrente elétrica, quais são os compostos envolvidos para que eu tenha aí corrente elétrica dentro de uma bateria, por exemplo. Mas tem a ver com reações de oxidação, tá? Vocês vão ver isso aí em química com a Débora, eu acredito. Tá? Tem a ver com a reação de oxirredução. Então envolve o compartilhamento de um par de elétrons entre dois átomos. Né? As ligações covalentes agora aqui. Tá? Então eu vou estar compartilhando, né, com o vizinho. Isso aqui também vocês vão ver em química. Configuração estável devido ao compartilhamento de elétrons de átomos vizinhos. Certo? Então eu tenho uma ligação estável aí, né? Átomos ligados covalentemente contribuem com ao menos um elétron, cada um, para a ligação.
Os elétrons compartilhados pertencem a ambos os átomos. Exemplo, CH4 tem carbono tem valência 4 e precisa de mais 4 elétrons. Hidrogênio tem valência 1 e precisa de mais 1 elétron. Então a gente tem aqui, né, uma ligação covalente, certo? Uma molécula de tetraclorometano, CCl4, é obtida a partir de um átomo de carbono e 4 átomos de cloro. Então eu tenho aqui uma ligação. Ligações covalentes. Exemplo, moléculas de metais e não metais, né? Moléculas com não metais. Sólidos elementares e compostos sólidos, né? Então eu tenho aí também aonde que eu posso estar encontrando, né? E quais são os elementos que realizam esse tipo de ligação. Tem propriedades direcionais bem definidas. As moléculas das substâncias covalentes têm formas características que são mantidas mesmo quando essas substâncias sofrem transformações físicas, tais como fusão ou vaporização. Então, essa ligação tem direção, tá? E normalmente se tem aí uma angulação entre o oxigênio, por exemplo, aqui, e o hidrogênio, tá? Eu tenho uma angulação aqui entre esse par de ligações covalentes. Todas as moléculas são derivadas de um conjunto básico de geometrias diferentes. Então vejam aqui que eu tenho, né, geometrias sendo criadas a partir dessas ligações, tá? Essas geometrias tendem a permanecer mesmo quando submetidas a alguma excitação externa, né? Elas tendem a voltar ao seu estado natural. Então, uma geometria linear, quando é que eu vou ter? Pares eletrônicos totais, 2, 5, 6, né? Pares eletrônicos não ligantes, 0, 3 e 4, pares eletrônicos ligantes, tá? Só uma questão aqui de como é que eu posso caracterizar a geometria em relação às ligações, né, que estão sendo realizadas, né? No caso da água, H2O, o átomo central é o oxigênio, 6 elétrons da camada de valência. 2 formam ligações com 2 átomos de hidrogênio, ficando o oxigênio com 2 pares ligantes e 2 pares isolados de elétrons, certo? Então a minha estrutura vai ficar essa aqui, né? Com 2 pares que vão ligar com o hidrogênio, mais 2 pares isolados, né? Como esse elétron já possui agora 8. Como esse átomo possui já 8 elétrons na última camada, esses pares não ligantes isolados, né, esses 2 pares isolados vão permanecer isolados, porém eles vão estar contribuindo para essa distorção da angulação, tá? Do ângulo entre o oxigênio aqui e o hidrogênio, né? Essa angulação aqui. A estrutura pode ser descrita como tetraédrica, sendo que os 2 pares isolados distorcem o ângulo de ligação de 109 graus com 28 minutos para 104 graus com 27 minutos. Então há uma distorção ali, né, em virtude desses pares isolados. E aqui tem uma tabela aqui que, né, descreve um pouco também essas distorções e como é que, né, e como consiste aí a ligação dessas ligações covalentes aqui, né? Quais são as propriedades gerais das ligações covalentes? Compostos covalentes são formados geralmente por moléculas discretas. A ligação covalente é direcional, sendo forte entre os átomos da molécula. Entre uma molécula e outra, há apenas forças fracas de Van der Waals. Geralmente são gases, líquidos ou sólidos pouco consistentes e de baixo ponto de fusão.
né? Aí tem algumas exceções, claro, né? Que são materiais muito duros e de elevado ponto de fusão, né? Diamante é um exemplo. São isolantes elétricos, não apresentam carga elétrica. Então, não conduzindo corrente em nenhum estado da matéria. Por que não conduzem? Porque eles possuem, né, uma estabilidade eletrônica, não possuem elétrons na última camada. Elétrons livres, né, na última camada. Camada de valência. Compostos covalentes reagem lentamente, pois as reações envolvem ruptura da ligação covalente. Se forem solúveis, dissolverão em solventes apolares, benzeno, tetraclorometano. Moléculas elementares não metálicas, H2, Cl2, F2, etc. Elementos de transição 2B, 7B apresentam certo caractere covalente nas suas ligações. E agora as ligações metálicas, né? Então os átomos estão empilhados de uma forma relativamente compacta, com um arranjo sistemático e regular à estrutura cristalina. Os elétrons de valência são livres para se moverem através de todo o cristal. Então eu tenho elétrons aqui, ó, que ficam se locomovendo, tá? Eles não estão fixos. Dentro daquela estrutura ali, né? Os metais sólidos não são constituídos por um cerne de íons positivos e por elétrons de valência dispersos sob a forma de uma nuvem eletrônica. No metal sólido, os átomos ligam-se uns aos outros por ligações metálicas de que resulta um estado de menor energia, mais estável. Não são necessários pares de elétrons, como no caso da ligação covalente, nem há restrições relacionadas à neutralidade elétrica, como no caso da ligação iônica. Os elétrons de valência exteriores são compartilhados por um elevado número de átomos à sua volta. E por isso, a ligação metálica é, em geral, não direcional. Propriedades características dos metais. Conduzem a eletricidade e calor, são maleáveis e dúcteis, possuem geralmente pontos de fusão e de ebulição altos. Essas propriedades são resultado do tipo de ligação que esses elementos apresentam. Então aqui a condução de energia elétrica tem a ver com essa ligação, né, que eles realizam, né, onde eu tenho elétrons aí que ficam trafegando dentro da estrutura cristalina. Não ocorre somente em metais, mas também em boretos, carbetos, nitretos e hidretos formados pelos elementos de transição e em alguns aletos de metais de transição de baixo estado de oxidação. Tá? Então essas ligações metálicas não é somente nos metais. A condutividade elétrica nos metais decorre do movimento dos elétrons, certo? Então por eles estarem livres, a gente consegue aí, né, quando submetido a esse material a um campo elétrico, eu vou ter a corrente, né, o surgimento de uma corrente elétrica. Difere do mecanismo de condução elétrica que ocorre em soluções aquosas ou amostras fundidas de compostos iônicos, baseado no movimento de íons, né, que é diferente, ou seja, ele está falando aqui que a condução de corrente, né, ou a condução, a locomoção de elétrons dentro de uma estrutura cristalina metálica é diferente das soluções aquosas, né, por exemplo, de baterias, né, no caso, né, uma solução onde eu tenho uma reação de óxido-redução, onde eu vou ter ali o surgimento de íons, né, positivos e negativos, né, em cada ponto extremo da minha solução. Tanto o número de elétrons presentes no nível externo como a presença de orbitais desocupados na camada de valência são aspectos importantes que explicam a condutividade nos metais. Então o número de elétrons ali, né, na última camada vai ditar aí o quanto que esse elétron é capaz de conduzir ou não energia elétrica. Podem ver que a prata aqui é melhor, né? Depois vem o cobre, sódio, zinco, né?
Mas o mais utilizado é o cobre aí, por não ser... não ter um valor expressivo, né? Não é muito caro. E ele ter em abundância aí na natureza, né? Cobre, a gente acha em abundância. Por isso que os fios aí, na sua grande maioria, são de cobre. A ligação de Van der Waals é formada como resultado da polarização de moléculas ou grupos atômicos, ou grupos de átomos. Na água, os elétrons de oxigênio tendem a se concentrar distantes dos elétrons de hidrogênio. Então tem algumas, né, ligações secundárias aí, né, ou de Van der Waals, que ocorrem aí em certos ambientes, né? A diferença de carga resultante permite que uma molécula de água se ligue fracamente a outras moléculas de água. Então a ligação é fraca, né? Entre as moléculas ali dentro desse ambiente, né, aquoso, né? Que mais? Aqui eu acho que a gente não precisa entrar tanto. Tá? Aqui não é muito o objetivo, né? O que eu quero mostrar para vocês é exatamente essa diferença aqui. Ó. Na iônica eu tenho, né, uma estabilidade atingida a partir, né, do sequestro ou doação de elétrons, né? Então essa doação é definitiva, então caracteriza uma ligação forte, né? A ligação covalente eu vou ter o compartilhamento de certos elétrons dentro dessa estrutura. E na metálica eu tenho aí elétrons trafegando de maneira livre, né? Ao redor aí dos núcleos dos átomos vizinhos, certo? Então eu tenho aí um tráfego arbitrário aqui, né? Eles permanecem se locomovendo aqui de maneira livre, né? Só que arbitrária, até que, né, eu conecte esse material aqui, por exemplo, numa bateria, né? Se eu conectar ele numa bateria aqui, eu vou ter surgimento aí de uma corrente elétrica. É importante salientar também, pessoal, que nenhum material, né, não importa o tipo de ligação, seja covalente ou iônica, ele é definitivamente isolante, certo? Por exemplo, a gente viu que o ar, né, as moléculas de oxigênio, por exemplo, elas fazem ligação entre elas mesmas, né, uma ligação covalente. Só que dependendo do potencial elétrico que eu for estabelecer, a gente pode quebrar essas moléculas aqui também, né? Eu posso quebrar isso aqui não é definitivo, tá? E esse material aqui que aparentemente é isolante se torna condutor. Então, no seu estado natural, né, eu tenho que as ligações covalentes iônicas, né, materiais que realizam, ou elementos que realizam ligações covalentes iônicas, no seu estado mais natural, eu não vou ter surgimento de corrente elétrica. Porém, se eu exceder um determinado limiar, eu consigo sim quebrar essas ligações, né, e fazer com que esses elétrons sejam arrancados dessas estruturas e eu tenho aí o surgimento de corrente elétrica. Obviamente, né, esse efeito vai causar danos, certo? Ao material, né, ao seja lá o que for submetido a um potencial, a uma tensão muito elevada, tá? Vou mostrar para vocês aqui um vídeo, se eu acho na internet aqui, desse efeito tá acontecendo. Deixa eu ver se eu acho aqui. Deixa eu ver aqui.
por exemplo. O pessoal dá risada. Vocês vejam aqui, né, que no momento que ele abriu a chave, eu tenho uma diferença de potencial muito elevada, né? Só que essa energia, essa corrente elétrica, ela tá circulando pelo ar, certo? Por quê? Porque eu quebrei a ligação covalente ali que o ar faz, né, que o ar realiza, em virtude desse material estar submetido a uma tensão muito elevada, né? Então, ele quebrou esse dielétrico do ar, né, no momento que ele abriu essa chave aí de alta tensão, né? Vejam, né, que esse arco elétrico ali é a corrente que está circulando, né, entre aqueles dois pontos ali, mesmo com a chave aberta, tá? Mesmo com a chave aberta, se manteve aquele caminho fechado ali, e quando os elétrons percorrem o ar, né, quando eles quebram o dielétrico do ar, eles geram essa cor ali, né, essa cor, que é o atrito, né? Na verdade, é atrito das moléculas dos elétrons percorrendo os átomos do ar. Por isso que dá esse barulho, né? E por isso que dá esse brilho, que é as cargas circulando pelo ar, né, até o outro lado, até a outra extremidade. Da porra. Mais alto um pouquinho. Yeah. Oh shit, dude. I'm thinking for fire department says it's okay to go back in. It's actually trying to make a connection between the two wires. Então é um compilado aqui dele. I got a feeling we got Monday off too. Aqui o que está acontecendo, né? A rede de alta tensão está passando em cima da árvore ali, né? Então, em algum momento, se buscou um caminho, né, entre a linha e a terra, certo? E aí as moléculas ali, né, que constituem a árvore foram quebradas, né? Então, existe ligação também covalente ou iônica dos compostos que compõem a árvore, né? E em algum momento ali conseguiu-se quebrar esse dielétrico da mesma maneira e começou a ter corrente elétrica a partir, né, fluindo da rede para a terra, né? E aí, nesses pontos onde há a ruptura do dielétrico, com certeza vai ter um dano, né? Vai ter fogo, vai surgir, vai ter algum surgimento de algum dano, certo? E a árvore também, né, acontece o mesmo efeito. Então eu queria
só mostrar um pouquinho para vocês, né, o quanto que a gente precisa entender, né, o que é a energia elétrica, tá? Vocês vão estar trabalhando com isso. Vocês têm que entender o que é a energia elétrica e para poder evitar esse tipo de problema aí que está acontecendo, que está ocorrendo aí, né? Isso aí é problemas problemas técnicos, né? De operação. Daqui a pouco até tá operando com a linha ligada quando deveria estar desligada, né? Enfim, e esses problemas surgem, né, justamente pela quebra dessas ligações iônicas e covalentes, certo? Quando eu tenho uma ligação metálica, eu não tenho essa destruição da passagem, eu não tenho a destruição do material em virtude da passagem de corrente. Claro que quando isso não excede um limiar, né, uma quantidade máxima de corrente elétrica que aquele material pode comportar. Mas nas ligações iônicas e covalentes, quando eu quebrar essa estrutura, com certeza vai ter algum dano, certo? Perceptível aí a estrutura do material. Então aqui a gente tem um pouco de um resumo das ligações químicas, né? Pessoal, seria isso por hoje. Não sei se ficou alguma dúvida aí, deu para entender mais ou menos a aula. O que vocês acharam? Tá tranquilo, professor. Tá, beleza. Então a gente vai estar, né, no decorrer das aulas aqui, falando de cada aspecto, né, cada característica, né, da partir da aula que vem, cada característica aí que resulta das ligações metálicas, certo? Vamos falar da estrutura cristalina, vamos falar dos momentos magnéticos, dos domínios magnéticos, né? Todos estes efeitos, né, das ligações metálicas, né? Então a gente vai se ater, a gente vai concentrar nas ligações metálicas, né, para poder descrever alguns conceitos aí, alguns fenômenos que acontecem aí na geração da energia elétrica. Tá bom, pessoal? Então a gente se fala aí um pouco mais na semana que vem, tá? Eu vou deixar um material aí também para vocês no Google Classroom lá, tá? E a gente conversa um pouco mais na semana que vem. Então, boa semana para vocês, até semana que vem. Até semana que vem, Até professor. mais, senhor. Valeu.